Bom dia a todos, pessoal. Vamos iniciar o nosso evento de diferença de 13º salário na folha e no E-Social. Hoje aqui presente para passar as informações para vocês, estão eu, a Nathalie e a Luciana Cordeiro, tá? É importante passar aqui para vocês que a gente tem um chatzinho que chama QIA, que está aqui na nossa barra de ferramentas, e todas as dúvidas vocês podem ir colocando ali, porque aí dessa forma as dúvidas não se perdem no chat. O chat a gente pode deixar para caso vocês não estejam ouvindo alguma informação que a gente esteja passando, ou não está conseguindo visualizar a tela direitinho, então aí a gente deixa para colocar essas informações no chat, tá bom? Nathalie, passo a palavra para a Nathalie. Obrigada, Grazi. Bom dia a todos. Qualquer coisa podem reportar. Eu sei que a minha voz está um pouquinho rouca, mas vou fazer o possível para ser bem clara, tá? Informando que todos os dados aqui são dados fictícios, tá? Da nossa base, para a gente não usa nenhum tipo de dado por conta da LGPD, tá bom? Bom, vamos dar início, né? Já são 10h06, acredito que todos já entraram. Então, nós vamos falar agora, né? Já passamos pela segunda parcela, já entendemos, né? Estamos ali já nos finais, já nas conferências. Então, agora nós vamos falar um pouquinho da diferença que transita, né? Que é paga dentro do roteiro de folha de pagamento. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os mnemônicos, os parâmetros e os cadastros que são necessários para que essa diferença seja realizada de forma automática pelo sistema. Vamos também abordar o cálculo e a conferência, né, para entender como que o sistema chegou no valor. Eu vou falar um pouquinho sobre a insuficiência e o arredondamento, que foi gerado no 132, eles também vão transitar pela folha de pagamento, a conferência, os encargos, e, por fim, vamos falar desse reflexo lá no E-Social. Então, aqui, sobre os mnemônicos, nós temos o parâmetro MVDF13neg, ele precisa estar habilitado com S. Eu coloquei a documentação, tá? Vocês vão estar recebendo toda essa apresentação, então eu deixei bastante documentação para auxiliar nessa parametrização. O mnemônico P_Ccomp13, ele também precisa estar habilitado em aspas dupla, tá? Então, é aspas duplas, S aspas duplas de novo. E o mnemônico P, Inxecomp, que também tem que estar habilitado com T, né? Então, é ponto, T maiúsculo, ponto. Esses são os principais mnemônicos e o parâmetro que o sistema precisa enxergar habilitado para que ele possa fazer o cálculo. Aqui são os identificadores, também precisam estar atrelados a uma verba, para que o sistema possa jogar essa diferença. Então, aqui nós temos o ID 0348, que antigamente, né, antes do social entrar, algumas nomenclaturas ainda podem estar como diferença 13º salário negativo, né? Só a nomenclatura em si, né? Agora a gente usa mais a questão da devolução, porque não entra mais como um valor negativo, né? Ele entra agora como uma devolução. E o 0028, que é a diferença. Então, aquela diferença positiva, um pagamento de um valor de médias, um aumento do salário que teve. E os demais identificadores são um pouquinho mais novos, né? Para quem usa bastante tempo o Proteus, são as devoluções que agora precisam existir em caso de ter esse desconto de valores que foram pagos a maior, que a gente vai estar vendo no decorrer. Então, é o 1672, o 73, 1676, 1677, 1678 e 1679. Então, para o cálculo da diferença ocorrer, o roteiro 132 ele já precisa estar encerrado. Então, já calculou 132, já conferiu
fecho o roteiro 132 para que você possa começar a realizar o cálculo da folha de pagamento. O sistema ele nem permite esse cálculo em paralelo. Se você tentar calcular a folha sem ter fechado o roteiro 132, o sistema vai emitir um alerta informando que o roteiro 132 ele precisa ser fechado. Reforçando, a gente sabe que teve bastante empresa que optou pelo cálculo integral. Nós já falamos nas nossas webinar de primeira e de segunda parcela. Então, mesmo que optaram em pagar o integral em competências anteriores à competência 12, o roteiro 132 precisa ser criado em dezembro e fechado, tá? A importância do roteiro existir é porque o sistema ele precisa do roteiro ali para ele identificar, e então no cálculo da folha ele vai abrir a caixinha lá sobre os parâmetros do cálculo do 13º. Sem isso, ele não faz, né? Ele não abre essa caixinha e não vai calcular o complemento, nem desconto, nada que ocorra. O identificador 0028, ele se ele for cadastrado, né? Eu não vou falar que ele deve estar, né? Cada empresa tem seu entendimento. Então, se ele for configurado lá no cadastro da verba, o REF13 igual assim, todos os encargos pertinentes àquela diferença vão ser calculados separadamente. Então, eles vão vir como INSS 13º, IR 13º. Se ele for configurado com não, esses valores vão todos ser jogados no INSS e IR de folha normal. Tá? Então, depende muito do entendimento da empresa, mas o REF13 igual assim, ele acaba ajudando, né, na conferência, ele acaba simplificando a conferência. Vamos falar agora sobre o cálculo. Então, essa é a caixinha que eu comentei, quando o roteiro 132 ele foi criado, foi fechado, né, foi calculado lá em dezembro. No momento de você calcular o roteiro full, essa caixinha ela abre novamente. Então, as mesmas perguntas do cálculo do 132, a data de referência, a referência para a média e se considera aquele mês. Então, estamos, né, nos finalmente, já é cálculo de folha, então a nossa orientação é que deixe tudo como 31/12 e o considera mês atual igual a 5, tá? A diferença do décimo, ela não paga em nenhuma outra competência. Então, não tem como a empresa falar, eu vou pagar isso em janeiro, na folha de janeiro. Não, não pode. Por legislação, essa quitação, ela precisa ocorrer até o 5º dia útil de janeiro, então, é dentro do roteiro full, na competência 12, para os cálculos automáticos, tá? Eu trouxe alguns exemplos, então agora a gente vai falar de um exemplo de um cálculo de complemento com relação à média. Então, aqui, no meu cálculo do 132, eu paguei um valor referente a R$ 220,88 de médias. Aqui está o demonstrativo de médias que foi emitido. No roteiro full, agora, esse funcionário, ele teve um lançamento de hora extra, de adicional noturno, então qualquer, né, pode ser adicional noturno, hora extra, DSR, tudo vai entrar, tá? Então, ele teve esse valor, na folha ele vai recalcular aquela média e ele vai apurar um novo valor, por conta da divisão e tudo mais. Então, agora nós temos uma média de pagamento de R$ 469,13. O que o sistema faz? Ele pega as médias atual, tira as médias que já foi paga, apura o valor e paga na diferença de 13º, tá? Ele paga no ID 0028, ele não vai demonstrar nos IDs de médias, tá bom? Ele vai pagar tudo no 0028. Então, aqui ele encontrou a diferença e lançou o valor de R$ 248,25. Eu achei interessante trazer um caso também que não é muito atípico, né, que pode ocorrer, que é eu coloquei negativo, né, que muita gente conhece como negativo, mas não vai ficar mais o menos, né, não vai ter mais esse menos na folha. Então, aqui nesse exemplo,
o funcionário recebeu 12 dozeavos, lá no cálculo do roteiro 132. Porém, né, foi fechado lá o ponto e esse funcionário ele teve 18 dias de falta, que fez com que ele perdesse, né, um avo referente ao 13º que eu paguei. Então, ele não tem mais direito a 12 avos, assim, a 11. Então, no momento do cálculo da folha, ali em outras ações, no DMED, ele até imprime, tá? Se vocês forem lá, fizerem a impressão desse demonstrativo, ele vai trazer, ó, que os avos, a quantidade de avos deduzidos, que no caso dele foi um avo. E aí ele vai trazer no ID 0348 aquela diferença, né? Descontando aquela diferença. Então, o sistema vai fazer o quê? Um recálculo. Ele vai pegar o salário dele, ele vai dividir por 12, no caso aqui, como é só um avo, então é simples o entendimento, que cada avo dele é 1,667, então ele tirou esse um avo, esse valor de 1,667 está sendo descontado na folha. Vai ter também as questões das devoluções de INSS, de FGTS. Eu deixei um pouquinho mais para frente porque eu também quis fazer a composição para vocês entenderem. Então, um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre essa conferência das devoluções, tá bom? Trouxe um outro exemplo que é a questão de um aumento salarial, né? Então, o funcionário recebeu o 13º e logo em seguida ele teve um aumento por mérito, por promoção que seja, então o sistema ele também vai fazer esse pagamento da diferença. Então aqui o funcionário, ele teve de aumento aí R$300, ele recebeu a parcela de 3.330, e aqui o salário dele atual agora é 3.630. Então, ele teve essa diferença e o sistema trouxe aqui diferença de 13º, R$300. O caso que a gente também recebe bastante é a conferência dos comissionistas, né, dos comissionados. Então, eu também quis trazer como que o sistema vai fazer essa apuração. O comissionado, ele recebe em valor. Então, acho que a conferência também é um pouco mais simples, né? A verba de comissão de DSR é em valor. Então, aqui na folha de pagamento, eu não preciso nem demonstrei aqui o demonstrativo anterior, porque o sistema ele vai pegar exatamente a comissão que ele está recebendo na folha, somar com o DSR apurado também na folha e dividir por 12 e encontrar o valor referente àquele avo, né, ao mês de dezembro. E aqui o valor da diferença foi de 210,50. Insuficiência e arredondamento. A gente teve bastante entrada com relação a essas dúvidas, né? Eu tenho um arredondamento no meu roteiro 132, eu estou tendo uma insuficiência no meu roteiro 132. Em que momento isso vai ser descontado do funcionário? É na folha de pagamento. Então, aqui, ó, na minha segunda parcela, no exemplo que eu trouxe, foi apurada a pensão alimentícia desse colaborador, e a pensão alimentícia era pelo bruto, não era pelo líquido. Então, nesses casos, é quase que certo que vai gerar insuficiência. Então, o sistema, ele lançou a verba de insuficiência. Estou deixando a documentação porque é muito importante ter os identificadores cadastrados certinho. O nosso sistema, ele vai ter ali o valor como provento, ele vai lançar, mas se ele não encontrar o desconto, ele não vai fazer na folha e você vai ter a diferença na sua folha de pagamento. Então, aqui ele lançou, né, como provento, porque não pode ter valor negativo, né, o funcionário não pode ter um valor negativo, então ele lançou como provento o valor que ele precisava ali para que o valor de proventos e descontos desse em zero, né, e não ficasse em menos. E aqui na minha folha de pagamento, ele traz no desconto exatamente o valor da insuficiência do 13º salário. E o mesmo
ocorre para o arredondamento. Também precisa ter os IDs bonitinho cadastrado, atrelados a uma verba. Você tendo os IDs de arredondamento e desconto do arredondamento, o sistema também ele faz automático, ele entra na segunda parcela e sai com ele aqui na folha de pagamento. Conferência. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da conferência, né? Gerou aí valor negativo, devolução, gerou um valor positivo. Então, como que eu vou fazer essa conferência? Então, aqui a gente vai fazer a conferência daquele valor de médias, né? Entrou um valor para ele lá positivo. Então, o que é importante a gente pegar? As bases anteriores. Então, aqui eu trouxe base do INSS, da segunda parcela, e a minha base do IR e os meus encargos que eu já havia descontado na segunda parcela. E aqui na folha, referente àquele valor que ele pagou de R$ 248,25. Então, aqui, tem que avançar um pouquinho aqui, só para vocês entenderem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a base do INSS da segunda parcela, né, minha base de INSS, e vai somar a diferença que agora eu estou pagando na folha. Ele vai chegar numa nova base, vai aplicar novamente a alíquota, vai chegar no valor atual. Desse valor atual, ele vai tirar o valor que eu já havia descontado ali de INSS do funcionário. Se a gente voltar aqui um pouquinho, o valor dele aqui, ó, descontado de INSS, R$ 401,47. Então, eu vou fazer o meu atual, 43623, menos o meu anterior, já descontado, e eu vou ter a minha diferença de R$ 34,76, que está aqui na minha verba 521, INSS 13º. O mesmo para o IR. Ele vai pegar a minha base anterior. Aqui eu já coloquei 213, porque, né, a gente tem que pegar o valor da diferença e já deduzir o INSS. Então, os 248,25 menos os 34,76, que é o INSS sobre aquele valor. Ele vai, aqui mudou até a questão que ele mudou, acabou mudando de faixa. Anteriormente, ele estava na faixa de 15%, e por conta desse aumento, ele acabou passando para a faixa de 22,5%. Então, ele faz todo um recálculo. Apura o valor, faz a dedução do valor que eu já atual, eu tiro o que eu já paguei, e ele lança aqui R$ 39,43, minha verba 522, tá? O FGTS, um pouquinho mais simples, né? Ele vai pegar a diferença, aplicar a alíquota e já jogar ali, nos 19,86. Aqui tem todas as documentações, elas estão bem completinhas, com exemplos também, vai auxiliar bastante aí, quando tiver a dúvida da conferência dos encargos sobre o complemento. Aqui eu apurei um pouquinho também a questão da devolução, né? Então, eu tive uma devolução, né, um desconto, então eu preciso também devolver esse valor que foi descontado a maior. Então, ele também pegou a base, ele sempre vai pegar a base, né, da segunda parcela. Aqui eu tive aquele desconto lá do AVO que o funcionário acabou perdendo, então as apurações, elas devem ser sobre o valor que eu de fato paguei. Então, eu vou ter, nesse caso, devolução do INSS e devolução do FGTS. Então, ele vai pegar a base, vai fazer menos a minha base atual, né, menos a minha devolução, aplicar a alíquota, apurar o valor descontado, tirar o que eu paguei e devolver. Então, no caso aqui, minha devolução de INSS é R$ 15,01. Também está aqui na minha verba 378, INSS 13º, devolução. Minha base da devolução de INSS é exatamente o valor, 16667, e o mesmo ocorre para o FGTS. Então, ele também vai fazer um novo cálculo, né, do valor do FGTS para poder chegar
no valor de devolução e jogar nas verbas, né, nos IDs que são de FGTS, de INSS, de R, cada um com seu ID de cálculo. Agora a gente vai falar um pouquinho disso. Assim, o complemento, ele dá um pouquinho, às vezes, de trabalho para conferir, mas ele é simples. Eu tentei trazer bastante exemplo de casos que mais ocorrem, né? A gente acaba vendo a demanda de entrada e a gente tenta pegar sempre aonde está partindo a dúvida, né? Da maioria dos clientes. Não consigo trazer um todo, então, se eu não citei algum cenário e tem cliente que não está entendendo ou que acha que está fazendo errado, aí vocês podem estar abrindo o ticket, que a gente vai ajudar, vai avaliar. Tem as documentações também, dá uma olhadinha na documentação, ver se de repente a dúvida não está ali, algum processo, algum parâmetro, né, que está faltando, de repente, se não está calculando, tá bom? E agora a gente vou passar a palavra para a Graziella, a gente vai ver um pouquinho desse reflexo lá no E-Social, de como que o E-Social recebe essas diferenças, esses complementos. Grazi? Bom dia, pessoal, novamente. Meu nome é Graziella Silvério, eu faço parte aqui do suporte da parte do E-Social, e hoje eu vou passar um pouquinho de conhecimento para vocês relacionados ao complemento, né, do 13º, e também a gente está trazendo aqui algumas dúvidas que vocês têm trazido para a gente nesse mês, referente a 13º também. Então, como o assunto acaba tendo pouco conteúdo, então eu acabei trazendo também essas dúvidas, porque vocês podem estar com essas dúvidas aqui na sala também. Aqui também está a Luciana Cordeiro, né, que também vai ajudar nessas informações aqui com vocês. A gente também está respondendo as dúvidas no chat que vocês estão colocando. Então, se forem tendo dúvidas conforme a gente vai falando, algum ponto que não ficou tão claro, que vocês querem que a gente repita, ou foque um pouco mais neles, pode ir colocando aqui para a gente, que a gente vai dando andamento, tá? Vou tentar compartilhar aqui a tela, tá, Nath? Tá todo mundo vendo minha tela? Tá sim, Grazi. Ótimo. Bom, então, falando aqui um pouquinho sobre o E-Social, né? Aqui eu trouxe os principais links para vocês. Então, o primeiro link que eu trouxe foi da página centralizadora do E-Social. Nessa página a gente centraliza algumas documentações, né, referente ao assunto. Então, vocês podem navegar por aqui. A gente tentou centralizar para ficar melhor, né, para a visualização para vocês, né, tudo no mesmo lugar. Aqui também trouxemos a página do Entregas Legais. Não sei se todo mundo conhece essa página. Essa página é uma página viva e a gente vai atualizando conforme as novidades, né, do E-Social, novos layouts e tal. Aqui nessa página, do seu lado direito, a gente tem algumas notícias, né, o que vai saindo, e aqui tem principais assuntos, então, de cada layout, então, tanto do layout vigente, que é o S1.0, quanto do layout S1.1, a gente traz aqui as informações. Então, em cada link aqui, você tem como gerar os eventos, o depara de cada campo, de cada tag. É bem interessante vocês navegarem por aqui para poder trazer as informações, né, principalmente nas mudanças de layout. Então, como eu falei, está sempre em construção, a gente está sempre renovando. Um pouquinho mais para baixo, a gente tem as atualizações, tá? Então, é sempre importante, para que tudo funcione corretamente, a parte da integração entre GPE e TAF e governo, estarem com os pacotes aplicados, tá? Então, temos aqui o pacote tanto da expedição contínua do RH, MDT e TAF. Então, é importante que os 3 pacotes estejam sempre aplicados para estar com o ambiente atualizado, para poder atender mesmo as mudanças que a gente sempre tem aí do E-Social. Falando um pouquinho da documentação técnica do E-Social, esse link é o site do governo, né, onde o governo disponibiliza layouts, manual de orientação do E-Social, notas técnicas. Então, é um site também interessante de vocês terem nos favoritos, para que todas as dúvidas relacionadas a
ah, eu devo fazer isso, como eu devo fazer, dá uma olhadinha no manual, dá uma olhadinha no layout, que vocês encontram as informações, tá? Eu trouxe até alguns trechos aqui do layout para vocês verificarem que em alguns pontos o e-social, ele é bem claro no que ele espera, né? Outros pontos depende muito do entendimento do jurídico de cada empresa, então por isso que muitas vezes vocês ligam para a gente, qual que é a natureza que eu tenho que usar nessa verba, qual que é a incidência que eu tenho que usar nessa, e aí a gente passa para vocês, que isso é um entendimento de cada empresa, então tem muitas coisas que estão no manual de orientação do e-social, porém também tem muitas coisas que eles não deixam tão claro, então isso vai mesmo do entendimento de cada empresa, tá? Então, aqui temos as notas orientativas, o layout, né? Um pouquinho mais para baixo aqui vocês conseguem ver também no manual web, vocês conseguem ver como gerar cada evento, isso no e-social, falando só de e-social, tá? Como que envia, então eles têm bastante informação, é um site bem rico aqui de informação, tá? Por isso que eu quis trazer ele para vocês. Aqui falando, então, do manual de orientação do e-social, também coloquei o link para ficar mais fácil o acesso, tá? Então, aqui temos todas as informações. Então, eu trouxe somente o link mesmo para conseguir demonstrar. Ele às vezes demora um pouquinho para abrir. Nesse link que eu trouxe para vocês, já é o manual com layout S1.1, tá? Que vai iniciar em janeiro, com período de convivência até março. E aí ele já tem as marcações em verde do que mudou, do que não mudou. Eu trouxe ele porque ele é o que está mais atual lá no site do governo, tá? Aqui também eu trouxe a nossa página centralizadora, How to. Eu não sei se todo mundo conhece, mas a gente grava alguns vídeos aqui dos principais processos e disponibiliza para vocês para facilitar o dia a dia de vocês. Às vezes entra um funcionário novo, ou então o funcionário que fazia aquele determinado envio não está fazendo mais, é uma outra pessoa que vai fazer. Então é bem legal dar uma olhadinha aqui nos nossos vídeos, porque ele traz tanto as formas de cálculo, quanto também a integração com o e-social. Então ele traz bastante informação aqui, tá bem completo essa parte do RH, mas a gente está sempre também colocando novas informações, então também é vivo, então a gente está sempre modificando. Bom, falando então um pouquinho, como eu disse para vocês que eu ia trazer um trecho aqui do manual de orientações, né? O que o governo fala sobre o complemento, né? Então, ele fala que após o fechamento da folha do 13º, mas ainda no mês de dezembro, o ajuste deve ser informado na folha do mês de dezembro. Caso o ajuste tenha sido efetuado no mês de janeiro, deve ser informado na folha do mês de janeiro. Em ambos os casos deve ser utilizado rúbrica específica com a natureza 5005. Então, tá vendo? Aqui ele traz qual é a natureza que ele espera para aquela rúbrica, né? Ele não fala muito de incidência, mas aí vai do entendimento de cada empresa no que vai ter, né? Então, é interessante vocês sempre olharem, porque às vezes a dúvida que vocês têm pode estar ali bem clara, né? Então, aqui ele fala que se eu paguei a diferença em dezembro, ele vai levar na folha de dezembro, na normal, e se eu paguei na de janeiro, ele vai levar na folha de janeiro, com a utilização, tanto em uma quanto na outra, com a utilização da natureza da rúbrica 5005, que é de 13º salário complementar. Aqui eu quis trazer também um print de um cálculo, né, onde ele traz aqui uma diferença de segunda parcela de 13º num valor, né, o funcionário, nesse caso, nesse cenário que eu coloquei, eu dei um aumento para o meu trabalhador, então ele tinha uma diferença a receber de 13º que foi calculada. E aí, como que ele integra isso para o e-social? Então, conforme falou lá no manual, ele vai trazer no meu recibo de folha de pagamento, tá? E com o valor aqui da diferença e as verbas que tiverem também. Eu trouxe aqui para vocês, porque algumas pessoas às vezes perguntam, mas eu vou calcular 132, ele vai trazer a diferença no 132, mas, por exemplo, eu já paguei 132 num mês anterior, enfim, o 132 ele vai levar na competência anual e aqui na folha de pagamento, né, quando eu fizer a geração dos meus eventos periódicos, o 1200, com referente a 13º igual a não, aí ele me traz a diferença ali, tá?
Aqui eu não trouxe um exemplo de diferenças negativas, porém eu trouxe aqui para vocês que é importante esses identificadores, esses novos identificadores, estarem cadastrados quando você tem uma diferença negativa. Isso a Nathalie falou no início lá da apresentação, né, quando ela mostrou para vocês o cadastro de algumas verbas que precisam ter, né? E aí ela trouxe esses identificadores. Aqui, pessoal, é uma sugestão de incidências, tá? Lembrando que, como eu falei, a incidência, a natureza, depende do entendimento de cada empresa. Então, cada empresa ela é responsável por essa parte. Então, vai do entendimento deles, qual que você quer utilizar. Ah, mas Graziela, eu não quero utilizar 12 nessa verba. Não usa. A responsabilidade é da empresa, tá? Aqui eu trouxe o link do TDN que fala sobre essas verbas, né, para vocês darem uma olhada. E aqui a gente tinha a verba com o identificador 1674 e a verba com o identificador 1675. Esses dois identificadores, eles foram desativados, tá? Por quê? Porque conforme a nossa consultoria, deixa eu abrir esse link aqui, que é da nossa consultoria de segmentos, os valores de R descontados a maior do trabalhador, eles devem ser restituídos pelo próprio trabalhador, tá? Então, aqui é o nosso link da nossa consultoria. A gente não tem mais aqueles dois identificadores, porque o IR ele é restituído, a solicitação de restituição é feita pelo próprio trabalhador quando ele vai enviar a declaração de imposto de renda dele, tá? Eu trouxe aqui também para vocês. Bom, sobre complemento de 13º, basicamente é isso, né? A Nathalie passou bastante informação já para vocês sobre o cálculo, tá? Eu trouxe aqui só a parte da integração mesmo. Por que que foram criados esses novos identificadores? Porque o governo ele não aceita valores negativos, né? Antes a gente tinha esses valores negativos apresentados em folha, tá? O governo ele não aceita valores negativos, por isso que ele é tratado agora como devolução. Tá? Aqui tem os É, principais. Pode falar, Lu. desculpa, Grazi. Imagina. Pode Bom dia, complementar, fica à pessoal. vontade. Tá bom. Obrigada. Pessoal, bom dia. Meu nome é Luciana Cordeiro, trabalho com a Grazi aqui na equipe do suporte e-social. Só reforçando essa questão aí desses novos identificadores, eles são importantes, são necessários, porque caso contrário, vai apresentar aquele erro, código de ocorrência 933, porque vai ter um valor negativo e o governo não aceita. Então, se porventura apresentar aí para vocês, já sabem que é devido a, ao, a não ter A não esses IDs utilização. calculados, não utilização dos IDs lá no cálculo da folha de pagamento. Como a Grazi já falou para vocês, eu vou reforçar. Não há nenhuma tratativa especial para essa questão do complemento em relação à geração do evento 1.200. Vai gerar lá folha de pagamento normal, só vai haver o roteiro full, né, e o adiantamento para as empresas que calculam. No mês 12 não tem um recibo complementar, né, tá junto com o roteiro full lá na integração do 1.200. E o que vai diferenciar as verbas são, essa verba de complemento de 13º é a questão da rúbrica, né, a natureza da rúbrica tem que estar 5005. Pode continuar, Grazi. Obrigada. Aqui, falando um pouquinho sobre algumas dúvidas que surgiram agora em dezembro, né? Sempre surgem por causa da época do ano, cálculo de 13º. Então, eu trouxe aqui para vocês apenas algumas, tá? Referente ao 2299, antes e após o envio do 1200. Tá? Então, aqui eu trouxe dois vídeos que ele explica certinho, demonstrando no sistema como que é feito, tanto antes quanto depois. Então, quando eu tenho o meu 2299, eu fiz uma demissão antes do envio do 1200 de 13º, o meu evento S2299 vai levar o recibo de pagamento, deixa eu ver, acho que eu até trouxe ele aqui. O meu 2299, ele vai trazer o recibo de pagamento tanto do roteiro 132 quanto do roteiro de rescisão, tá? Então, se eu tiver o cálculo da minha rescisão feito antes de eu enviar para o TAF,
o meu evento S1200 anual, ele vai trazer na rescisão os 2 recibos. E aí, quando eu for fazer a geração do meu 1200 anual, ele vai trazer aqui que o funcionário ele possui rescisão e os dados já constam no evento 2299. Isso por quê? Para não enviar as informações em duplicidade. Tá? Então, ele tem essa diferenciação. Então, se eu fizer o cálculo da minha rescisão após o envio do 1200, eu fui lá, fiz o cálculo do meu 13º, desculpa, fiz o envio para o governo, né, tudo certinho, e aí eu tive que desligar esse trabalhador. Independente da data de desligamento, se foi antes do dia 20, depois do dia 20, o que o sistema vai validar é se o 1200 foi integrado com o TAF. Tá, ele vai fazer essa validação. Então, é sempre interessante vocês enviarem os eventos tudo em ordem cronológica, tá? Sempre em ordem cronológica, porque o que o sistema vai validar não é se o evento está lá no e-social, ele vai validar se você enviou para o TAF. Então, você enviou o evento 1200 anual para o TAF, ele vai tratar de uma forma. Você não enviou o 1200 anual para o TAF, ele vai tratar de outra forma. Então, enviou o evento 1200 anual para o TAF, já transmite ele para o governo para ficar tudo certinho, tá? E aqui, então, trazendo o cálculo da rescisão, quando eu já tenho o evento enviado para o TAF, para o governo, né? Então, ele vai trazer para mim somente a linha dos pagamentos das verbas rescisórias, né? Nas verbas rescisórias, temos lá também o identificador 1661, e aqui no vídeo que eu coloquei na documentação, mostra certinho, tá? Tanto antes quanto após, para vocês conseguirem verificar. Aqui também tem mais uma documentação, né, desse processo que eu falei para vocês. É bem interessante que no mês de dezembro tem bastante pessoas nesse cenário de envio de desligamento após o pagamento após o pagamento da 13º. Então, aqui também fica bem clara aqui as informações para vocês. Também essa documentação está no material que a gente vai disponibilizar, tá? Falando também sobre o evento 1210. O evento 1210, no mês de dezembro, tem muitas pessoas que ficam com dúvida. Por quê? Porque o 1210, ele é gerado apenas um evento durante o mês inteiro. Então, nesse evento vai férias, vai 13º, vai folha, vai adiantamento, vai tudo que você fez de pagamento vai ali, tá? Então, assim, o 1200 e o 1299, ele tem tanto da competência anual quanto da competência mensal. Agora, o evento 1210, ele é um único para o período inteiro, tá? Bom, aqui eu trouxe da rescisão que eu já tinha falado para vocês. Isso também eu já passei, que eu voltei um pouquinho. Então, outro ponto também de atenção é referente ao salário maternidade, a dedução de salário maternidade do 13º, tá? Também costumamos receber bastante dúvidas aqui referente a isso, tá? E é bem simples o processo. A sua verba de provento, as suas verbas de provento de 13º, elas precisam estar com a natureza de rúbrica correta. Então, 40/50 é quando é salário maternidade normal e 40/51 é quando é salário maternidade de 13º. Se a rúbrica de provento não estiver com a natureza e incidência correta, não vai fazer o abatimento correto, tá? Então, aqui, ó, o código de incidência CP, ele também traz aqui que para salário maternidade mensal é o 21 e salário maternidade 13º é o 22, tá? Então, volto a dizer, tem que estar bem certinho aí a natureza e a incidência das rúbricas, tá? Porque senão não vai fazer o abatimento. Caso vocês... Isso, pode falar, Laura. Desculpa de novo, Graça. Lembrando da questão das médias também, tá? As médias de salário e maternidade, os adicionais, precisa ter a configuração da natureza lá certinha, porque senão não abate. A gente tem recebido bastante ticket, né? Abertura de solicitação referente a isso. Olha, está batendo o valor incorreto, não considerou os adicionais, não considerou as médias de salário e maternidade. 13º, é porque essas verbas não estão com a natureza correta. Sempre revisem lá na aba e-social
se está com a incidência e com a natureza correta. E outra coisa também importante, alguns clientes têm por prática alterar diretamente lá no portal do e-social. Quando isso ocorre e a gente pede aqui a evidência, né, nós pedimos a evidência para poder tentar auxiliar aí o cliente. Ele fala, olha, mas está certo, no Proteus está certo, mas às vezes lá no portal está errado. Acontece bastante isso. Então, verificou no Proteus, está certo lá na aba incidência, lá na pastinha e-social, olha também no governo, porque a leitura que será feita na hora que vocês transmitem, né, o 1.200, é a natureza que está no governo e não do que está no Proteus. Claro que a gente espera que estejam iguais, né, mas pode acontecer isso. Sempre observem lá no portal se a natureza, se o período de início está correto, está de acordo com a folha que vocês estão enviando, ou anterior, né, tem que ser um período igual ou anterior, nunca posterior, porque senão não vai validar. E qualquer alteração que se faça no cadastro de rúbricas, sendo lá no governo ou no Proteus, que é o certo, né, o correto, fazer diretamente no Proteus para que haja essa integração do evento 1010, S1010, tem que excluir a folha, né, o 1.200 que já foi enviado, e enviar novamente, ou retificá-lo, porque se você altera ali o cadastro de rúbricas e não envia novamente o 1.200, essa alteração não será validada, não será Sim, aceita. importante. Isso é corriqueiro aqui para a gente do suporte, Muito. se deparar com essas situações. Luciana, meu cadastro de verbas está correto, já olhei no Proteus está correto, no e-social está correto, mas aí a gente acaba se deparando com essa ordem de que foi enviada uma alteração da verba posterior ao envio da folha. Tem que voltar um passo atrás. Excluo Isso, minha folha que está lá no governo e integro ela novamente, ou faço uma retificação. Caso contrário, o governo vai continuar lendo a incidência anterior. e para o governo retificar, né, reprocessar os totalizadores, é importante que seja feito em ordem cronológica, como eu falei para vocês. Então, não é só você ir lá e excluir o seu 1200, você primeiro precisa excluir o 1210, porque ele é um evento de pagamento que está atrelado ao 1200, depois você exclui o 1200, né? Para aí sim você conseguir mandar novamente após essa alteração da rúbrica. É importante colocar que a data de alteração da rúbrica, ela também é muito importante, porque o início de validade que você coloca nessa alteração é o que vai prevalecer. Então, por exemplo, eu estou aqui em dezembro, eu fiz uma alteração e coloco que a validade inicia a partir de dezembro, e estou mandando um movimento de novembro, não vai ter validade. Então, eu preciso colocar, me atentar a isso, porque também temos casos disso, né? Outro ponto importante é que, além de você enviar novamente o 1200, mesmo que não tenha tido uma alteração de cálculo, mesmo que o 1200 esteja correto já lá, né? Porque o que muda mesmo, só nesse caso que a gente estava falando, é só a incidência, a natureza da rúbrica. É importante que envie novamente, porque senão o governo não reprocessa. E outro ponto mais importante ainda é que, se você não mandar o 1299 para fazer o fechamento, ele também não vai reprocessar. Então, ele só reprocessa os totalizadores da empresa quando você manda o 1299 também. Tem mais algum ponto, Lu, que você quer colocar sobre a parte de salário maternidade? Não, do salário maternidade eu acho que é o suficiente. Uma outra, vou colocar como dica, né? Mas é uma orientação também importantíssima para a questão da conferência, da incidência das rúbricas, da natureza, se a rúbrica foi integrada, né? Se está lá no evento 1.200, vocês podem gerar o relatório. A Grazi, não sei se você tem um print aí, Grazi. Acho que eu coloquei aqui, peraí. O relatório do evento 1.200, ele é muitíssimo importante para entendimento de vocês e para a gente também, né, conseguir auxiliá-los de uma melhor forma, porque ele vai trazer a relação de todas as verbas, a natureza, a incidência, o roteiro que foi integrado, né, os roteiros, né, se for mais do que um ali, ele vai trazer se é folha, férias, adiantamento, ele traz todos. Então, esse relatório que é gerado lá na rotina de geração, né, dos eventos Tá periódicos. visualizando a tela Sim, que eu sim. abri? Isso, Certo. aí. É em processo, ó, onde está destacado do lado direito, nesse print aí que está aberto, processo muda para relatório. Vocês podem gerar de todos os funcionários, podem fazer um filtro,
Só tem um funcionário que está dando erro. Gera o relatório, filtra o CPF dele ou a matrícula, e aí vou conferir. Será que foi alguma verba que não integrou? Será que a natureza está certa dessa verba? Então, é muito bom. Utilizar esse relatório ajuda bastante na conferência, tanto para vocês, quanto para a gente aqui no suporte. Se não conseguirem identificar, quando abrirem o ticket, aí a gente pede encarecidamente que anexem esse relatório, um print do cálculo da folha ou do 13º, o que seja que esteja apresentando divergência, e o XML também. Isso, porque esse relatório, ele ajuda muito na conferência de vocês aí também. Outro ponto a colocar é que esse relatório, ele traz como estão as suas verbas no cadastro de verbas, tá? Então, por isso que é importante aquela dica que a Luciana trouxe para a gente, de não fazer alteração direto no portal do E-Social. Por quê? Porque no portal do E-Social vai ficar de uma forma e no seu Proteus vai ficar de outra forma. Então, como o relatório traz com base no Proteus, eu não vou saber se no E-Social vai estar da mesma forma. E aí eu vou ter um trabalho um pouco maior, porque eu vou ter que conferir Sim. verba, rubrica a rubrica lá no E-Social. Essa questão de fazer as conferências de rubrica, a gente aqui no suporte padrão só faz isso na parte da consultoria. Então a gente orienta bem para que vocês deixem de forma sempre iguais, né, no Proteus e no portal do E-Social, que é justamente para vocês não terem esse trabalho, porque muitas empresas não querem ter gasto com a parte de consultoria. Então, é um trabalho que para vocês vai demandar um tempo maior, fazer conferência de rúbrica a rúbrica, ver se está da mesma forma no Proteus. Então, é sempre bom, né, Lu, trabalhar já com tudo bem certinho, porque aí, para dar erro, é bem menor a chance de A dar, chance de dar erro. essas divergências de valores que vocês trazem para a gente. E o relatório do Proteus, esse relatório do 1200, ele ajuda muito, porque em uma única página vocês já conseguem fazer um filtro. Olha, eu quero todas as rúbricas que tem, sei lá, natureza 1001. Ele vai trazer todas essas verbas e vocês conferem. É uma verba de salário, tá certo essa natureza? Tá, ok. E diferente lá do portal do E-Social, que vocês têm que ficar digitando rúbrica a rúbrica para saber qual é a natureza, a incidência. É muito trabalhoso. É por isso que o suporte, como a Grazi falou aí, não faz isso no padrão, porque demanda tempo, diferente do relatório que vai ser muito mais efetivo, né? Então, alterem sempre a partir do Proteus, para que haja a integração do S1010 e vocês transmitam lá para o governo, aí fica tudo alinhadinho, Proteus, TAF e o portal do E-Social. É isso. Outra dúvida também que vocês trouxeram aqui para a gente foi em relação ao FGTS, para quem fez o pagamento do 13º em parcela única, tá? Como que o Proteus ele faz a tratativa dos valores? Ele faz a tratativa atendendo a nota orientativa 10 de 2018. Tá? Então, ele faz de que forma? Eu fiz o cálculo do meu 13º para o meu trabalhador em outubro, em novembro, né? E aí, quando eu envio dentro daquele mês o meu 1200, por quê? Porque o 1200 da competência mensal é enviado somente em dezembro. Então, quando eu envio dentro do mês que eu fiz o pagamento, ele vai levar como uma única verba, como adiantamento, e o valor dessa verba, dessa rúbrica, vai ser o valor líquido pago para o trabalhador, né? Então, algumas pessoas questionam, mas na Cefip ele manda o valor integral, mas a gente precisa atender essa nota orientativa do governo, tá? Em relação ao E-Social. Então, aqui eu trouxe um trecho também e o link da nota orientativa para vocês verem que é assim que o governo espera. Tá? Então, se na Cefip foi enviado de uma forma, o E-Social é de outra, o governo, o E-Social, ele espera receber dessa forma, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas em relação a esses pontos, a gente sugere que vocês entrem em contato com o governo, né? Questionando isso, mas a gente precisa atender a parte da legislação. Então, o que manda a legislação hoje é que seja enviado para o 1200 da competência em que o valor do 13º foi pago, é o valor líquido, tá? Com o valor incidindo o FGTS aqui como mostra. Bom, aqui, vamos falar um pouquinho, então, sobre a Carolina, né? Não sei se todos conhecem a Carolina. Ela é a nossa assistente virtual aqui da TOTUS. Ela ajuda vocês a responderem as dúvidas de vocês 24 horas, quando vocês
no Proteus ela fica disponível ali, vocês conseguem ir colocando as dúvidas ali, ela vai trazer documentações para vocês, tá? A gente sempre tem feito bastante documentação em relação aos principais temas. Quando a gente vê que um tema pega mais assim, a gente coloca aquela dúvida num documento, deixa disponível para vocês. Então, utilizem ela, né? Utilizem porque ela é nova, né? Ela já tem, na verdade, ela é nova, sim, ela tem um tempinho aqui, mas a gente está sempre alimentando as informações, tá? Aqui também falando sobre a nossa central de atualização, tá? É uma forma de vocês terem, de a gente conseguir visualizar aqui se o sistema de vocês, né, os principais fontes para aquela rotina que vocês estão utilizando, que vocês estão com a dúvida ou vocês estão com um problema, se ela está atualizada, se existe uma atualização posterior, pontual, referente àquele problema. Então, a gente tem a central de atualizações, não sei se todos utilizam, mas é interessante, deixei o link aqui para vocês conseguirem visualizar também sobre isso. Falando também sobre LGPD, né? Então, todos os dados aqui que a gente utiliza são fictícios, então é importante trazer isso para vocês também, para vocês saberem que a TOTUS também atende a parte da LGPD. Aqui, a gente vai abrir agora para as dúvidas. Eu vou dar uma olhada aqui no chat, as dúvidas que vocês colocaram. Eu não sei se vocês querem que a gente fale mais sobre algum ponto que foi falado aqui, ou algo referente à parte de complemento que a gente ainda não falou. A gente está aberto aí para as dúvidas, pessoal. Pode ir colocando, aproveitar esse momento. Se vocês quiserem colocar no QIA, é mais importante porque a gente não se perde no chat, tá? Conseguiu ver algumas informações aí, Lu? Algumas perguntas que o pessoal está tendo? Tem uma pergunta da Patrícia, ela fala que estou com uma diferença de INSS na FOPAG de novembro e não consegui identificar pelos relatórios do TAF. Patrícia, não sei se você costuma utilizar o relatório, tem um de divergência, né, de INSS, ele vai listar todos os funcionários que apresentam divergência entre o INSS apurado pelo governo e aquele que foi enviado pelo Proteus. Você fala que não conseguiu identificar no TAF. Eu não sei qual foi o relatório que você gerou, mas vou te mandar aqui uma documentação. Depois você dá uma olhadinha nesse relatório. E aí, identificando o funcionário, você faz aquela conferência de verificar pelo relatório do 1.200, que é gerado lá no Proteus, na rotina de eventos periódicos, você gera o relatório para saber se alguma verba que foi calculada na folha não foi integrada no 1.200, ou se está com a incidência errada, ou se o valor de INSS, a base de cálculo que o governo encontrou foi maior do que a que o Proteus calculou, enfim, o relatório vai te ajudar nisso aí. Ela falou que foi esse relatório mesmo que eu enviei a documentação, mas que ela vai ver no 1.200. Faça isso, vai te ajudar essa conferência no 1.200 para ver se está faltando alguma verba ou se tem verba com natureza ou incidência INSS errada. Legal. O Luiz, ele trouxe aqui uma dúvida referente a múltiplos vínculos na conferência do 13º. O 13º ele é feito da mesma forma que a folha de pagamento para os trabalhadores de múltiplos vínculos, tá? Ô, Lu, você consegue pegar a documentação, por favor, dos múltiplos Sim. vínculos para mandar aqui para ele? Uhum. Estou separando aqui. Tá bom, obrigada. A Patrícia mandou aqui, eu não consegui entender, você está com alguma dúvida, Patrícia? Gostaria de colocar aqui para a gente. A da Patrícia foi a que eu havia Que respondido. você respondeu? Ok, É isso. obrigada. A Rita perguntou se o webinar fica gravado. Sim, Rita, ele vai ficar gravado. Eu vou colocar aqui novamente o link da gravação para vocês. Ele só passa por uma edição antes, né, para ver se está tudo certinho, para poder disponibilizar para vocês. Então, tem alguns dias aí para poder subir a documentação, e a gravação. Encaminhei a documentação sobre múltiplos vínculos. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida que seja interessante compartilhar, algum ponto que a gente não falou, que vocês gostariam de
de colocar aqui, podem passar que a gente vai trabalhando neles, tá? O Alexandre trouxe uma dúvida, pode ser dúvida dos demais também. A natureza 5005 é tanto para verba de diferença de desconto como de provento? Sim, ela é tanto para provento quanto para desconto, sendo o complemento, utiliza a natureza 5005. Mas como a gente colocou aqui, caso vocês tenham dúvida, né, o interessante é sempre verificar junto com o jurídico da sua empresa para ver o que é melhor, qual que é o entendimento da empresa para isso, tá? O Alessandro perguntou sobre a diferença, se a diferença é enviada no 1.200. Sim, Alessandro, é enviado no 1.200 junto lá com a folha de pagamento. Não haverá um segundo identificador, né, um segundo recibo para isso. Vai levar junto com a folha, junto com as verbas de folha. Tem uma da Alexandra, na hora de colocar a data de pagamento do 13º, coloquei 30/12. Colocar a data aonde exatamente? Não entendi. Aí você fala que foi pago na data correta e se vai ter problema no e-social. Em que momento que você colocou 30/12? No cadastro de períodos? Você pode, se houver divergência entre a data de pagamento que está no cadastro de períodos e a data de pagamento que foi gravada nas verbas da folha, provavelmente vai apresentar divergência na hora de gerar os eventos periódicos, né, Grazi? Vai dar divergência lá Isso. principalmente no 12/10. Se ela fizer alteração, né? Por exemplo, eu fiz o cálculo do meu 13º, ele utiliza naquele momento a data que encontra-se lá no roteiro, né? No cadastro de período. Aí eu faço um cálculo, ele consta com aquela data. Depois eu vou lá, fiz o fechamento daquele período, daquele roteiro, né? 132, e aí eu vou lá no roteiro e altero essa informação. Ele pode se perder sim aí nesse processo. Vai dar divergência na hora de gerar os periódicos. Aí ela está Isso. falando que não consegue alterar. Depois que fecha, não dá para alterar pela Retorna do rotina. backup. Aí tem que retornar o backup. Ela falou que não está fechado. E não consegue alterar. É porque você precisa, então, cancelar o cálculo. Cancela o cálculo, aí ele vai deixar você alterar a data de pagamento e depois você refaz o cálculo, que aí ele vai considerar aquela data que você informou lá no período. Nathalie, tem uma dúvida aqui sobre a geração de médias do 13º de funcionários que tem periculosidade. Tá, deixa eu só responder uma dúvida aqui da Graciele. Ela está com um problema lá acho que na apuração do IR. Assim, sem a análise é difícil dizer, porém, tivemos uma entrada considerável das verbas de INSS estarem com SIM para IR. No caso, a 0070 e a 0169. 0070 é o desconto do INSS, então é o INSS 13º. E o 0169 é a dedução do INSS. Então, assim, a orientação é 0070, você tem que deixar com não para IR. Lá nas incidências, o IR tem que estar com não, e o 0169 tem que estar com sim. Assim, ele vai fazer a dedução apenas uma vez. Se tiver com sim nos dois, ele deduz o INSS 2 vezes da base do IR, tá bom? O 0169 tem que estar com sim, porque reflete também lá na questão de quando ocorrer uma rescisão, tá, de algum colaborador, o sistema ele valida 0169. Por isso a orientação do 0169 estar com sim e o 0070 estar com não. Eu acredito que esse seja o problema dela, é só ajustar, recalcular que vai dar certo, tá bom? A questão das médias quando ocorre adicionais, tá? A gente também teve uma entrada razoável. Então, assim, os clientes acabam comparando o GPR 080 com aquele demonstrativo que sai no cálculo, que é o DEM-MED. Então, assim, o DEM-MED, ele vai trazer a apuração exata sobre o cálculo do 13º, por isso ele está sendo impresso direto na rotina de cálculo. O GPR 080, ele traz a apuração da folha, do que foi pago na folha. Então, o que ocorre? Às vezes as empresas colocam lá nas verbas de adicionais que é pago na folha, o sim no campo incorpora. E quando chega no 13º, não coloca a mesma configuração
nos IDs específicos de 13º desses adicionais. E isso gera confronto, né? Gera divergência entre os relatórios, porque um vai trazer considerando, incorpora, então a base de cálculo vai ser o salário incorporando lá os adicionais, que vai ser maior, e o outro vai trazer apenas o salário, então ele acaba dando essa divergência. Empresas que estiverem, né, calculando e tiver com divergência nas médias e tiver esses adicionais, dá uma olhadinha se as verbas de adicionais de folha estão com a mesma configuração que os adicionais de 10º, tá? Se um tá sim, o outro tem que estar sim, se um tá não, o outro tem que estar não. Assim, os relatórios, tanto o DEMED como o GPR 080, eles vão ser impressos iguais, com os totalizadores de médias iguais. A Patrícia perguntou aqui, que ela tem uma dúvida, gostaria de confirmar com vocês referente ao envio do e-social. Conseguimos enviar somente após a virada da competência mesmo? Patrícia, você consegue fazer o envio das informações periódicas para o e-social, tanto com o período aberto quanto com o período fechado. O sistema ele busca dos dois lugares, tá? Tanto das nossas tabelas abertas quanto da fechada. Então, você consegue enviar. A gente só pede para vocês se atentarem, caso você precise fazer um novo cálculo, cancelar algum cálculo, você lembrar de excluir isso também, né, no TAF, no e-social, para não ter divergência de valores. Eu quero colocar aqui uma outra questão também. Sobre a questão do múltiplos vínculos, cálculo do 13º para quem tem múltiplos vínculos dentro da mesma raiz de CNPJ, ou seja, múltiplos vínculos entre filiais, ou até na mesma filial, né? Houveram clientes, né, falando que o valor de INSS para esses casos não confere, está calculando menor lá no e-social. Tem que observar se no cálculo está gerando aquela verba lá de INSS e outras empresas, 13º, porque isso também vai impactar na conferência. Tem que habilitar lá o mnemônico e o parâmetro, que tem múltiplos vínculos, para que traga os pagamentos aglutinados em um único 1.200. Um único 1.200, pessoal, quando é dentro da mesma raiz de CNPJ, né? O empregador é o mesmo, né? Na mesma raiz. E aí o valor de INSS não confere, não bate. Então tem que observar isso. Se no cálculo do 13º está gerando a verba lá de INSS e outras empresas, né? 13º, e se o mnemônico está habilitado. Nath, tem mais uma dúvida referente a desligamento de aviso indenizado aqui, da Maria. Eu estava lendo aqui. No caso, precisa ver como foi calculado o 132, se ele foi calculado e o desligamento foi posterior, ou se o desligamento, né, se estaria pagando o 13º no desligamento, tipo, não foi calculado o 132. Seria interessante estar abrindo um ticket para a gente poder avaliar, tá? E analisa de uma forma pontual, tá, Maria? Tem mais alguma dúvida que vocês viram aí, que seria interessante colocar aqui para o pessoal? Nath, Lu? Não, todas foram respondidas. Pessoal, encerramos as dúvidas aqui que vocês colocaram para a gente, tá? A gente vai pedir, caso vocês já tenham um ticket aberto e a sua dúvida foi esclarecida aqui no evento, a gente pede a gentileza de vocês encerrarem o ticket, né? Dessa forma fica mais prático aqui para a gente, focar só nos problemas mesmo, que aí já vai ter essas dúvidas sanadas. Tá? Quero agradecer a presença de todos, é sempre importante vocês participarem dos eventos, porque acaba facilitando, né, a entrada de dúvidas aqui, a gente consegue focar em alguns principais problemas que possam ter e trabalhar também nessas documentações aí para vocês. Então, sempre vai trazendo, dar os feedbacks de vocês sobre o evento, sobre essas dúvidas, que é bem interessante. Lu, Nath, querem se despedir? Eu agradeço
Desculpa a minha voz, eu peço desculpas, agradeço aí também esse tempinho aí que vocês dedicaram. A gente tenta trazer o máximo de informação possível para que vocês possam passar aí por esse período que a gente sabe que ele gera, né, aquele estresse, muita coisa em pouco tempo, né, o mês de dezembro acaba sendo muito corriqueiro, então a gente espera que vocês consigam passar aí de uma forma mais tranquila. Estamos aqui, as dúvidas que não foram esclarecidas, ou que mesmo com todas as documentações ainda não conseguiram solucionar, podem abrir o ticket que a gente está aqui para auxiliar e atender, tá bom? Obrigado a todos, tenham uma excelente semana.